Uma data que une gerações entre os portugueses é de facto o 25 de Abril, que em breve nos preparamos, dentro de algumas semanas, nos preparamos para celebrar. Recentemente houve este estudo do Instituto de Ciências Sociais que aponta o 25 de Abril como uma das datas mais importantes. Na sua visão, enquanto professor que forma futuras gerações, enquanto observador da sociedade, que significado tem de facto o 25 de Abril para os portugueses? Eu acho que nos dias de hoje, e vamos ver agora este mês, é uma efeméride histórica que vai ter um eco importante. E vai ter um eco importante porque quando nós hoje revisitamos o passado mais chegado, 1974 aparece-nos como aquele momento em que um regime sem salvação possível e mergulhado num verdadeiro beco sem saída político, social, económico, etc., foi substituído por uma explosão maciça de liberdade geral e quer para a geração mais velha, portanto, aqueles que hoje têm 60, 70 anos e que eram jovens adultos na altura e que perceberam que a vida deles mudou nessa altura, quer para os filhos que, não tendo a memória desses acontecimentos, hoje ouvem falar, há uma espécie de consenso na memória que faz com que, ainda recentemente, naquele estudo divulgado há dias que o ICS realizou, 59% das pessoas inquiridas tenha dito que era, de toda a nossa história de 8 séculos, a data mais importante. Mas há também um desconhecimento histórico em torno desta data, nomeadamente até em relação a figuras que promoveram o 25 de Abril, antes e depois. Diz que, como eu costumo dizer aos meus alunos em História, diz que nós somos um dos países com uma história mais rica em toda a Europa e todo o mundo, mas que infelizmente sabemos muito pouco dela. Ou seja, quando se pergunta qual é a data mais importante, as pessoas simbolicamente sabem eleger aquela data. Mas se perguntássemos, diga-nos 2 ou 3 ideias, porque é que o dia 25/4/74 foi tão importante, se calhar as pessoas misturariam aquilo que são leituras pessoais com leituras ideológicas. Que eu acho que é importante comemorar a data e comemorar a efeméride histórica só tem valor para lá daquele mero ritual simbólico se nós percebemos que lição cívica pode ser extraída de 1974 para os dias de hoje. Eu acho que a principal lição é que aquilo que se começou a construir em 1974 está em construção, ou seja, não é um dado final. As pessoas não podem adormecer, entre aspas, à sombra de que o Estado Novo foi vencido, a liberdade foi reconquistada e é eterna. Não é. E, portanto, que pelo menos a comemoração desta efeméride sirva para lembrar que, da mesma maneira que as coisas se conquistam, se não forem cuidadas, perdem-se. E, portanto, que haja pelo menos um sobressalto cívico que nos faça lembrar aquele entusiasmo, aquela genuinidade, aquela energia que se sentia em Portugal em 1974 e que, enfim, em última análise, essa energia possa servir para nós nos conduzirmos em dificuldades que sentimos hoje e que eram, não direi semelhantes, mas que eram comparáveis às de 74, porque o país estava a sair de um ciclo imperial e estava a entrar numa incógnita. Mais tarde veio a ser a Europa, é verdade que sim, ganhou um rumo, mas a incerteza era muita em 74, 75, da mesma maneira que é hoje. Eu, olhando para aquilo que já se escreve na imprensa e nos mídias, eu acho que a atitude em relação a essa efeméride, a essa data, à celebração dessa data, tem uma leitura dupla. Há aqueles que a recordam com orgulho genuíno e, portanto, que dizem temos que voltar à energia cívica, à descoberta que em 1974 aconteceu, e há outros que aproveitam a data para contrastar a situação difícil em que estamos hoje e perguntar se era para chegarmos à situação em que estamos, de que é que de facto valeu a pena, ou para que é que se fez a revolta ou a revolução de 25 de Abril de 74. Mas essas posições são muitas vezes conotadas com posições políticas e, portanto, valorizadas ou desvalorizadas face a essas origens políticas. A memória histórica é uma das coisas mais instrumentalizáveis. Há uma direita em Portugal que olha para 74 como, enfim, era um passo inevitável, mas depois veio a Revolução e todos os excessos que a Revolução teve. E há uma espécie de saudosismo à esquerda, hoje muito explorado exatamente por causa disto, porque permite contrastar aquilo que era a genuína liberdade democrática de 74 com uma aparência de
liberdade e de soberania que nós hoje temos, e depois lá vem todo aquele discurso: não somos verdadeiramente livres enquanto existir o desemprego que existe. Portanto, é quase como simbolicamente há descolonização, democratização e desenvolvimento de 74, e se isso fosse uma espécie de reverso dessa medalha, daqueles que dizem que os Ds da atualidade de hoje são déficit, desemprego e dívida. Não são só isso, mas também são isso, infelizmente. E, portanto, isso deve-nos obrigar a refletir durante as últimas 4 décadas qual é que foi o nosso curso, que erros é que fizemos para que a promessa de 1974 e, enfim, a promessa da Europa ela própria seja hoje isto que estamos a assistir. Professor Sadrica espera, portanto, um discurso mobilizador neste próximo 25 de Abril. É isso que faz falta por parte das figuras do Estado e do poder político? A história serve para isso, não serve apenas para recordar por recordar. As grandes datas servem para as pessoas se lembrarem dos grandes feitos, para colherem as lições que é importante recolher dessas datas e para, eventualmente, enfim, como diziam os republicanos de há 100 anos atrás, que a comemoração seja uma espécie de liturgia cívica para dar energia à nação para os desafios enormes que tem pela frente. Obrigada, professor, por contarmos consigo. Voltamos a encontrar-nos dentro de algumas semanas.